Olá, tudo bem com vocês? Sempre ouvimos dizer que devemos ser gratos em tudo. Aí nos deparamos com o Salmo 109, que mais parece de uma pessoa morrendo de ódio, rogando pragas e tal. Vamos ler o Salmo e ver se conseguimos entender? Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa, andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça de seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra sua memória, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia, porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando, como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isto vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam. Este é um salmo de Davi e tem sido um desafio para muitos cristãos durante séculos, pois sabemos que é inspirado por Deus, como o resto da Bíblia, mas achamos bem estranho. É considerado o mais forte dos salmos imprecatórios, que invocam maldições sobre seus inimigos, assim como os Salmos 69 e 137. Não sabemos se Davi escreveu este salmo quando foi perseguido por Saul, ou quando seu filho Absalão se rebelou contra ele, ou por ocasião de algum outro problema que lhe foi causado. Mas é certo que, ao escrevê-lo, ele estava de olho em Cristo, em seus sofrimentos e em seus perseguidores, pois o versículo 8 é aplicado a Judas em Atos 1:20. C.S. Lewis diz que Deus colocou isso nas Escrituras para que pudéssemos ter um exemplo de como não nos comportar. E até mesmo Charles Spurgeon disse que precisamos de toda a nossa fé e reverência para aceitá-los como a voz da inspiração. Bem, nos versículos 1 a 5, ele apresenta uma queixa na corte do céu por causa da malícia e da vil ingratidão de seus inimigos, e com isso um apelo ao Deus justo. É uma declaração do dilema de Davi. No versículo 1,
O salmista começa pedindo a Deus que não se cale, e a razão apresentada é que os ímpios não se calam. No versículo 2, eles estão falando, estão contando as suas mentiras. No versículo 3, sem nenhuma boa razão, eles cercam Davi com palavras de ódio. No versículo 4, eles transformam o amor de Davi em sua queixa, mas Davi se entrega à oração. No versículo 5, eles retribuíram o mal com o bem e o ódio com o amor. Dos versículos 6 a 20, ele ora contra seus inimigos e os entrega à destruição. Quem nunca, né? Aqui contém algumas das palavras mais ferozes de todas as Escrituras. No versículo 6, ele deseja que um ímpio esteja contra ele e que à sua direita esteja um acusador. No versículo 7, ele deseja que quando ele chegar ao julgamento, deixe o veredito ser de culpado. Quando ele orar, deixe que esta oração seja pecado. No versículo 9, ele deseja que encurte seus dias e deixe outro assumir sua posição. Este é um versículo que foi citado quando os apóstolos substituíram Judas Iscariotes em Atos 1:20. Ele deseja também que seus filhos fiquem órfãos e sua esposa viúva. No versículo 10, ele deseja que essas crianças sejam jogadas na rua, caçando restos em lugares abandonados. No versículo 11, ele deseja que um credor se aposse de tudo que ele tem e que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. No versículo 12, ele deseja que ninguém tenha misericórdia, nem dele nem de seus filhos. No versículo 13, ele deseja que o Senhor corte a sua posteridade. Versículo 14, que o Senhor se lembre dos pecados de seus pais e também de sua mãe. No versículo 15, que Deus se lembre de todos eles, de modo que ele apague a memória deles da terra. E por quê? No versículo 16 ele diz: porque ele não foi piedoso, mas perseguiu o pobre e necessitado, o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Versículo 17 diz que ele adorava amaldiçoar, e assim tudo retornaria sobre ele. No versículo 18, que ele usava roupas tingidas de veneno, e que esse veneno penetre em seus ossos. No versículo 19, que ele seja coberto com uma roupa assim. No versículo 20, que esta seja a recompensa que meus adversários recebam do Senhor. Nos versículos 21 a 29, ele ora por si mesmo, para que Deus o ajude e socorra em sua condição inferior. O versículo 21 é um apelo por libertação por causa do nome do Senhor. No versículo 22, ele diz que ele é pobre e necessitado e seu coração está ferido. No versículo 23, ele diminui como uma sombra em declínio, ele é atirado como um gafanhoto pela brisa forte. No versículo 24, seus joelhos estão fracos por causa do jejum, provavelmente imposto a ele pela adversidade. No versículo 25, ele foi uma vergonha para seus inimigos que balançaram a cabeça para ele. No versículo 26, ele implora para que Deus o salve segundo a misericórdia de Deus. No versículo 27, ele quer que seus inimigos saibam o que Deus comprometeu por ele. Se Deus abençoa, então deixe-os amaldiçoar. No versículo 28, ele pede que deixe-os ficarem envergonhados quando Davi se alegrar. Versículo 29, que os seus inimigos sejam envolvidos em confusões. E nos versículos 30 a 31, conclui com uma alegre expectativa de que Deus lhe apareceria. O salmista louvará a Deus com a boca no meio da multidão, pois Deus estará à direita do pobre para livrá-lo daqueles que condenam a sua alma. Davi, em seus problemas, serviu de modelo. Às vezes, como nesse salmo, reclamamos, alegando injustiça. Achamos que a misericórdia nos é devida e que, se não a obtivermos, isto é injusto. Mas a graça devida não é graça. É importante lembrar que, apesar de vermos esta oração pedindo vingança diante de Deus, entendemos que devemos orar pelo bem dos nossos inimigos e não pela sua ruína.
Lembremo-nos de que Davi se recusou a agir de acordo com essas maldições. Ele deixou a vingança para Deus. Isto é especialmente relevante em relação a Davi, que sabia o que era tirar a vida pela espada. Quando Davi recusou a vingança, foi porque escolheu fazê-lo, não porque lhe faltasse oportunidade, habilidade ou coragem. Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gálatas 6, do 7 a 8, diz que o homem colhe o que planta. Se você plantar frutas, colherá frutas. Se você semear maldição, então sua colheita será amaldiçoada e seus celeiros ficarão cheios dela. É claro que não somos salvos pelas nossas obras, mas certamente somos condenados por elas. Bem, Davi conclui o salmo com alegria, a alegria da fé, a alegria na certeza de que seus conflitos atuais terminariam em triunfos. É o conforto de que, se somos pessoas boas, quem quer que esteja contra nós, Deus é por nós, e a Ele podemos recorrer como alguém que tem prazer em se preocupar e cuidar de nós.